maravilhosos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio 4 de Gavião Arqueiro, que foi ao ar nessa quarta-feira, dia 8, e também alguns insights do terceiro episódio, porque são episódios bem complementares, e também porque não teve análise na semana passada, mas fiquem tranquilos, porque a partir de agora voltarei aqui semanalmente pra falar sobre o episódio, e também, né, teorizar, talvez entrevista, será que vem aí? Enfim, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Antes da gente começar a falar sobre esse quarto episódio, só pra justificar, até porque não teve vídeo na semana passada, é porque eu tava viajando, e por isso nesse vídeo eu vou falar algumas coisas do terceiro episódio, na realidade porque assim, são episódios bem complementares, então muita coisa do que aconteceu aqui nesse quarto episódio acaba trazendo muito do que a gente já tinha visto no terceiro, mas o que eu digo pra vocês é que muitas das revelações que a gente viu nesse quarto episódio, a grande importância na realidade tava ali no primeiro. E é lógico que eu não posso deixar de falar sobre Helena! Ela apareceu finalmente. Inclusive, preciso dizer que assim, como eu tava nessa viagem e tudo mais, eu realmente não assisti promo, essas coisas, então pra mim foi uma grande surpresa ver ela nesse episódio. Eu lembro que quando lançou Viúva Negra, tinham falado que ela teria sim uma aparição já em Gavião Arqueiro, e eu confesso que eu comecei a assistir a série já esquecendo dessa informação, que informação importantíssima, mas foi ótimo porque me surpreendeu duas vezes mais e eu amei o que eu vi aqui. E é muito interessante isso, gente, porque assim, a gente vê aqui em Gavião Arqueiro, de uma forma geral, como o Clint ainda tá muito sentido com relação a Natasha. É óbvio que isso estaria no personagem, principalmente depois dos eventos do Blip e tudo mais, mas é importante também para trazer essa conexão com a Helena. Para quem não se lembra, na cena pós-créditos de Viúva Negra, a Valentina, ela chega a falar para Helena que a Viúva Negra, ela foi morta pelo Clint Barton, e por isso a gente vê esse momento aí dela indo atrás. O único problema é que a gente sabe que uma Viúva Negra, ela não pergunta antes de matar, então ela vai sangue no olho, não deu nem tempo deles conversarem e ele falar assim, não tem nada a ver comigo não, mas eu tô muito curiosa em saber qual que vai ser o momento em que eles vão ter essa conversa, em que ela vai entender que o Clint não necessariamente é responsável pela morte da Natasha, e consecutiva a isso, qual que vai ser a reação da Helena em saber que ela foi enganada, em saber que o Clint não foi o grande causador da morte dela, e também entender qual é o interesse da Valentina nisso tudo. E eu preciso dizer que canseira que essa mulher deu, não só no Clint, mas também na Echo. Todo mundo que tava ali levou. Então, além de toda essa história que a gente tá acompanhando aqui da máfia e do envolvimento dele da época de Ronin e também agora, né, por causa da Kate ter vestido a roupa do Ronin, a gente tem toda essa questão com a Helena, toda essa questão do passado e a conexão dela com a Natasha e também a conexão do Clint com a Natasha. Então, estou muito curiosa com esse desenvolvimento. Maravilhosa essa mulher. Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre todo o mistério que a gente tá acompanhando de Gavião Arqueiro. E esse quarto episódio, complementando com o terceiro, ele me deu uns insights com relação a quem tá por trás disso tudo. Porque apesar de parecer que a gente tem arcos separados, né, como o arco da máfia e também o arco ali do Jack, ainda assim eu acredito que isso esteja conectado de alguma forma. E nesse episódio a gente teve a revelação de que o Jack é o CEO de uma empresa aí que tá envolto com a máfia do agasalho. E é interessante que no momento que a Kate ela tá procurando sobre o Cassie, mostra que ele é funcionário dessa empresa, a Sloan. Mas vocês não acham que essas conexões elas estão muito fáceis, né? O próprio Clint, ele ficou um pouquinho cabreiro aí por causa do momento final do terceiro episódio em que ele aponta a espada pra ele, mas no momento em que ele tá conversando ali com a Eleanor e o Jack, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha da Eleanor tá envolvida nisso tudo, até porque tem informações muito importantes que estavam no primeiro episódio que estão começando a fazer sentido agora. Lá no primeiro episódio, antes da morte do Armand, a gente viu uma discussão entre ele e a Eleanor, e ele fala sobre a empresa dela. Ele fala que deveria saber que o império dela tinha vindo de uma mentira. Isso é muito importante porque essa mentira pode ser justamente com relação a essa empresa, a Sloan, que vem como essa empresa de fachada, e ele até chega a falar, eu também tenho
amigos poderosos, então fazendo uma conexão bem provavelmente a toda essa questão da máfia. Mas eu vou falar aqui, eu não acho que o Jack também é flor que se cheire, tá? Eu não acho que, por exemplo, a Eleanor tá utilizando ele e que ele é inocente em toda essa história, porque lá no leilão também, ele já tinha falado pro Armand que em algum momento ela iria herdar toda a herança dele e, curiosamente, veio a morte dele, mas eu vejo ele aqui como um possível bode expiatório, tipo, ele trabalha realmente com a mãe da Kate, mas não necessariamente ele é o grande cabeça por trás, sim, a mãe dela. Até porque no momento do leilão também, o Armand chega a reclamar da Eleanor pra ele, com toda a questão dessa empresa de fachada que ele tava puto com ela, que ele tinha discutido antes. E a reação do Jack dá muito a entender que ele sabe muito bem do que ele tava falando, então ele tá bem envolvido nisso também. E é interessante essa relação sobre de onde veio o império dela e a situação dela ser muito rica, porque lá na discussão que ela tem com o pai da Kate antes da morte dele, eles chegam a discutir sobre dinheiro, tanto que ela até fala que era para vender a cobertura e tudo mais, mostrando aí que eles estavam com algum tipo de dificuldade financeira. Então, de onde veio esse império dela? E eu acredito que seria com todo esse envolvimento da máfia. Outro ponto interessante que acentua também que acontece lá no primeiro episódio é que bem nessa festa, apesar da gente ter toda essa temática natalina, ela tá com o traje todo vermelho, bem similar à cor da gangue ali, da máfia, né? E se a gente for ver os convidados, de uma forma geral, todos estão ali com preto, cinza. É como eu falei, tá situado no Natal, mas a gente sabe que as séries, né, elas trabalham com uma fotografia aí, com um figurino que vai dando dicas e isso vai fazer sentido lá na frente. Então não acho que é à toa que a gente tem esse figurino aí nela, mas também seria uma forma da série já falar pra gente desde o início que ela tá conectada aí com a máfia. Outro detalhe que vale a pena ressaltar, que eu não sei se vai ter necessariamente uma conexão, mas me chamou muita atenção, principalmente porque eu revi o primeiro episódio pra trazer, inclusive, essas comparações aqui pra esse vídeo, é que nesse quarto episódio a gente vê o Clint ensinando meio que um truque lá com a moeda e tudo mais pra Kate. Isso é interessante porque ele é um Avenger, ele mostra como ele é habilidoso e tudo mais. E a gente tem uma cena um pouco similar lá no primeiro episódio, que a mãe, ela fala assim, eu também sou uma mãe legal, também sei fazer coisas legais. E aí ela faz meio que um truque de bater e fazer a cenoura cair na boca dela. E isso mostra certa habilidade dela. É um detalhe bobo, mas eu não deixei de fazer essa associação, eu acho interessante, eu acho que pode retomar em algum momento, mesmo que seja para mostrar talvez que ela é mais habilidosa do que a gente imagina. Até porque a Kate, ela tem certa dificuldade até pegar o jeito. Ela consegue, porque a gente sabe que a Kate já fez várias coisas e que ela é muito habilidosa com espada, com luta e tudo mais, então ela teria certa facilidade, mas demonstra que ela precisa ter um certo aprendizado aí e que talvez a mãe dela já tenha mais do que a gente imagina. Outra questão muito interessante é o fato dela ter recebido uma notificação justamente quando eles estavam pesquisando sobre a Sloan, sobre o Case. Eu sei que a gente tá falando de uma empresa de segurança, mas, por exemplo, no momento em que a Kate precisou do localizador para encontrar ali com o Clint, a gente não teve esse tipo de notificação. Então, com certeza é algo para se chamar a atenção, assim como o Case, principalmente quando nesse episódio a gente vê o próprio Clint falando que ele é um cara que tá desde ali do passado, que trabalhou com o pai da Echo e que agora tá com a Echo, que ele é um cara que conhece bem a operação. Então, o nome dele tá muito envolto em todo esse mistério, tanto o envolvimento dele com a Sloan como um funcionário. O Lokia também tem uma boa teoria sobre todo esse envolvimento da mãe da Kate, inclusive eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. A gente também conversou algumas coisas sobre o Case. Enfim, em breve, quem sabe, a gente tem novidades aí sobre esse Case aqui no canal. Além disso, esse episódio também traz um questionamento muito importante pro relógio. A gente viu que no momento ali do leilão ele tinha sido roubado pela gangue, então eu acho que muito do porquê tá ali na casa da Echo é simplesmente porque eles pegaram várias coisas que estavam no leilão e muito envolto dos Avengers, né? Porque muito do que tava ali, inclusive a roupa, né, do Ronin, a espada e tudo mais, tava em algum lugar dos Avengers lá guardado.
e supostamente esse relógio era para ter sido destruído. Eu não sei se a Echo ela sabe exatamente o grande significado do relógio, e quando eles roubam, né, eles falam para focar, né, nas coisas do Ronin, pegar só o que era realmente importante. Então, como é algo associado aos Avengers, ela deve ter pego. Mas deixa aí nos comentários se você acha que ela sabe o grande significado desse relógio ou se tava ali por acaso, até porque a gente viu, né, que ela tinha anotações sobre o Clint, sobre a família dele, mas não tinha nada relacionado ao relógio ou algo que conectasse o relógio a ele. O que a gente sabe também é que esse relógio não poderia cair nas mãos da máfia, justamente deles. Só que eu fico pensando se de repente esse relógio, até por ser um Rolex, né, não tinha algo a ver com a morte do pai dela, e por isso ela tinha guardado esse relógio, porque ela sabe a importância dele. Não sei se ela sabe necessariamente o conteúdo, mas talvez ela saiba que era algo importante pro pai. Enfim, muita coisa se desenhando aí nesse episódio, dando um direcionamento pro final dessa série, das grandes revelações. Mas eu quero saber de vocês, qual foi o ponto alto para vocês do episódio? O que vocês acreditam que vai ter nesse relógio que é tão sigiloso? E o que vocês acharam, né, da aparição da Helena? Gente, por favor, apareça mais vezes, apareça sempre. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!